Eu passei anos achando que filosofia era aquela coisa chata de decorar nome de pensador para fazer prova. O que foi que Platão disse, o que foi que Kant disse, o que foi que Nietzsche disse. Aquela lista de citações sem conexões entre si, sabe? Até que eu minha, cruzei minha vida com um livro que mudou completamente a forma como eu enxergava tudo isso. Porque esse livro meio que mostrou que a história da filosofia não é essa lista, essa decoreba. Ela é uma narrativa de 2.500 anos, onde cada pensador tentou resolver o mesmo problema que o seu anterior não conseguiu. E esse problema é um só: como a gente aprende a viver sabendo que vai morrer. O livro se chama O Aprender a Viver, de Luc Ferry, um filósofo francês que já foi até ministro da Educação e que escreveu como se estivesse explicando filosofia para um grupo de amigos numa conversa informal. Então, bem-vindo ao Livrosofia, meu nome é Ramon e hoje a gente vai falar sobre esse livro que, na minha humildezinha opinião, ele deveria ser uma leitura obrigatória no ensino médio, viu? Porque se alguém tivesse me dado esse livro com uns 16 anos, eu acho que eu teria economizado uns bons anos aí de confusão mental. Então vamos lá? Só aquela contextualizaçãozinha básica, bem rápido, pra gente começar. Ferrier, como eu disse, ele é um filósofo francês, nasceu em 1951. Ele, assim, o traço marcante dele é que ele não é aquele acadêmico que mora numa torre de marfim, não. É um cara que foi ministro da Educação da França, então a gente está falando de alguém que precisou, até mesmo pela profissão, traduzir ideias complexas para gente comum. E isso meio que fez toda a diferença na hora de Ferri escrever. Ferri conta que depois de publicar uma obra assim de cunho acadêmico, várias pessoas foram até ele e abordaram na rua e disseram: olha, eu te ouvi falando na TV e quando você fala na TV, o povo, eu entendo tudo. Mas aí eu compro o seu livro e não entendo porra nenhuma. E em virtude desse feedback que ele estava tendo, ele prometeu a si mesmo que ia escrever um livro tão claro o quanto ele falava na TV. E aí a oportunidade surgiu, numa viagem de férias, parece, onde os amigos pediram para ele improvisar lá um cursinho de filosofia, né, para as famílias, pais e filhos, que estavam todo mundo junto lá no momento. E foi dessa empreitada exatamente que surgiu o Aprender a Viver. Agora, o que é que esse livro defende de fato? A tese de Ferri é a seguinte: a filosofia, desde os gregos, nunca foi só o pensar bem, nunca foi só o ter o espírito crítico. Isso é conversa para manual escolar. A filosofia, na origem, era uma coisa muito mais radical. Era literalmente uma doutrina da salvação. Preste atenção nesse nome salvação, que a gente vai ter que trabalhar muito em cima dele. Mas deixa eu explicar, porque quando exatamente a gente ouve salvação, a gente pensa em religião. Ah, salvação, a gente remete logo ao cristianismo. E não é dessa salvação que Ferri está falando. Na verdade, é o oposto. Ferri faz uma distinção que é meio que a espinha dorsal do livro inteiro, que funciona mais ou menos assim. As religiões prometem uma salvação por um outro, através de Deus. Você acredita, você tem fé e Deus vai lá e te salva. Algo externo a você vem, ele resgata, ele salva. A filosofia, por outro lado, ela promete a salvação, mas só que por si mesmo. E com que ferramentas, pela razão, você pensa, você compreende o mundo e se liberta dos medos que te paralisam. Vocês percebem a diferença? Uma depende da fé e outra depende de você mesmo. E aí que Ferri faz a pergunta que meio que amarra tudo. Salvação de quê? Ele responde da morte, ou mais precisamente do medo da morte. E aqui ele faz uma pontuação. Ele diz que a morte não é só o fim da vida biológica. A morte tem várias faces que aparecem dentro da vida. Tudo aquilo que pertence à ordem do nunca mais, por exemplo, as férias da infância que acabaram, a casa que você abandonou numa mudança, o amigo que acabou se afastando, o relacionamento que terminou definitivamente, tudo o que é irreversível é uma forma de morte. E essa é a sombra que persegue exatamente a existência humana. E é justamente dela que a filosofia tenta nos libertar. E aí, para organizar toda a história da filosofia, Ferri usa meio que um esquema de 3 dimensões, que se repetem em cada época. Cada época, a filosofia vai ser descrita por ele através de um conceito tridimensional. E é aqui que o livro fica. Isso torna o livro extremamente mais didático. Ele vai dizer que toda filosofia ela tem uma dimensão teórica, que é como se fosse assim, a tentativa de entender como o mundo funciona,
qual é a estrutura do real, o universo, ele é ordenado ou ele é caótico? Ele é harmonioso ou ele é violento? A segunda dimensão é a dimensão ética, que é a pergunta sobre o como devemos agir, como devemos viver com os outros, que regras seguir, né? E, por último, a terceira, sim, também tem a questão do que é justo. E a terceira dimensão é a dimensão que tem o nome de sabedoria, ou salvação, que é a pergunta última, que é para que serve isso tudo? Como vencer mesmo o medo da morte? Como viver bem sabendo que vamos morrer? E Ferri, ele mostra que cada época, gregos, cristãos, modernos, contemporâneos, deu respostas diferentes a essas três perguntas. E que cada época superou a anterior, não assim por um capricho, mas porque encontrou as falhas nelas, nas respostas que vieram antes, fazendo disso como se fosse mais ou menos um dominó intelectual aí de 2.500 anos. E aí Ferri começa pelos estoicos, porque, na opinião dele, ele diz que o estoicismo talvez é a filosofia mais antiga que existe, que fala mais com a gente hoje. Ele diz que na dimensão teórica estoica, o mundo é um cosmos, uma ordem harmoniosa, justa, bela, tem o seu lugar, tudo tem o seu lugar no universo, o universo funciona como um organismo vivo, que cada parte se encaixa perfeitamente no todo. Os planetas giram com sua regularidade, os órgãos do corpo funcionam em harmonia, a natureza é divina, não porque Deus a criou, mas porque ela é a perfeita demais para ter sido inventada pelos humanos. Na dimensão ética do estoicismo, a consequência é que, se o mundo é harmonioso, o que a gente precisa fazer é realmente se ajustar a essa harmonia, encontrar o nosso lugar natural nele, no cosmos, viver de acordo com a natureza, não contra ela. E aí vem a dimensão da sabedoria estoica. Os estoicos diziam que a morte, ela não é o fim, ela é apenas uma passagem. Você vai morrer como indivíduo, consciente, mas você vai continuar existindo como um fragmento do cosmos eterno. As folhas caem, o figo seco substitui o figo fresco, não é uma destruição que acontece. São exatamente transformações de um estado para outro. Você não vai deixar de existir, você vai virar outra coisa da qual o mundo precisa. E para chegar nessa sabedoria, os estoicos eles propunham exercícios. Marco Aurélio dizia para abandonar todo o passado e confiar o futuro à providência e dirigir a ação presente para a justiça. A ideia era que os dois grandes venenos da existência humana era justamente a nostalgia pelo passado e a esperança pelo futuro. Os dois te tiram da única coisa que você tem, que é o presente, que é a dimensão real da vida. Ferri cita um provérbio budista que diz a mesma coisa. Viva se o instante mais importante da vida fosse o que você está vendo agora e as pessoas que mais contam fossem as pessoas que estão diante de você. Porque o resto simplesmente não existe. O passado já foi, o futuro ainda não chegou e a gente gasta a vida inteira oscilando entre as lembranças, né, passadas e os projetos futuros. Entre essa nostalgia e essa esperança, a pessoa ela perde o único momento que é real. Mas aí vem a pergunta, né? Se, por exemplo, os estoicos eram tão bons assim, se o estoicismo era tão bom assim, por que ele foi superado? Ele diz que é porque a salvação estoica ela é anônima. Ela te promete a eternidade, sim, mas como um fragmento inconsciente do cosmos. Você deixa de ser você e vai virar um pedaço lá de matéria cósmica sem nome, sem rosto, sem memória. E aí ele faz a pergunta que é o gancho exatamente do próximo capítulo. O que a gente quer é realmente reencontrar as pessoas que a gente ama, com as mesmas vozes, os mesmos rostos, não em forma de um legume ou de um pedregulho cósmico. E é aí exatamente a brecha que o cristianismo entra. Então, o que o cristianismo faz de diferente, essa questão de Ferri? Na dimensão teórica, a revolução assim ela é total. Porque o Logos, que para os estoicos era a estrutura impessoal do cosmos, agora ele se encarna em uma pessoa, o Cristo. O divino deixa de ser assim uma ordem abstrata e acaba virando um ser humano. E isso muda tudo. Ferri explica que essa mudança parecia loucura para os gregos. São Paulo disse isso abertamente, quando ele fala que para os gregos o Cristo crucificado era uma loucura. Porque imagina você acreditar que o divino é a ordem grandiosa do universo inteiro, e aí meio que chega um cara dizendo que o divino é um carpinteiro judeu que morreu pregado numa cruz. Para um estoico isso era um delírio total, mas é justamente essa loucura que deu ao cristianismo uma força que os gregos não tinham. Já na parte ética, vão acontecer três revoluções decorrente disso. A primeira, o que importa, não são assim seus talentos naturais, mas o uso que você faz dele. A gente não tinha aquela aristocracia natural grega.
Hoje a gente tem o que vale é exatamente o que você faz com aquilo que lhe é dado, as suas obras, beleza, inteligência, tudo isso ele pode ser usado tanto por bem, tanto por mal. Então, o valor moral está na liberdade de escolha, não está na natureza, não está voltado, como eu disse, para uma aristocracia das coisas inatas, está entendendo? E essa ideia de igualdade entre os seres humanos, vixe, isso vai ser assim uma coisa inédita no mundo grego, que era construído sobre escravidão e hierarquia natural. Dizer que todos são iguais em dignidade era como se fosse uma bomba. A segunda revolução foi que o espírito é mais importante do que a letra. O cristianismo não enche assim a vida de rituais e proibições como o judaísmo ou o islamismo, vigente já na época. Ele remete o crente à sua consciência, que é aquele que nunca pecou, atire sua primeira pedra. É justamente isso. E isso é muito radical para a época, como eu disse, né? E a terceira dimensão ética foi exatamente o nascimento da ideia moderna de humanidade como um conceito ético. Não existem mais os bárbaros. Todos os humanos formam uma comunidade moral, devem formar uma comunidade moral. Aí a gente entra também depois no campo da sabedoria. E aqui é onde o cristianismo dá como se fosse um golpe fatal na filosofia grega. A promessa, ela é total. Não é mais uma eternidade anônima, como um fragmento do cosmos. É uma imortalidade pessoal. Você vai reencontrar quem você ama. Porque o amor é mais forte que a morte. Ferri diz, no controle de qualidade das doutrinas da salvação, nada pode concorrer com o cristianismo. Mas ele só exige uma coisa, que você tenha fé, que você acredite. Né? E aí que está o problema, porque para alguns, o que acontece se você não acreditar? Né? E aí, depois de muitos anos, veio o Renascimento, e com ele também veio aquela revolução científica, o cosmos dos gregos evapora. Aí você vai ter destaque para Newton, para Copérnico, para Galileu, e esses caras mostram que a Terra não é o centro de nada. O universo não é uma ordem harmoniosa pensada por nós. Ele é meio que um tecido de forças, como pode dizer, cegas, regidas por leis matemáticas. E ao mesmo tempo os filósofos começam a questionar a autoridade da igreja. Se a fé exige que a gente abandone a razão, e a razão está mostrando que o mundo não funciona como a Bíblia diz, alguém vai ter que ceder nessa história. E aí vai vir Descartes, Rousseau e vai vir Kant. Na questão teórica, o mundo ele deixa de ser cosmos e deixa de ser criação divina e vira objeto de estudo. A ciência ela meio que passa a assumir o protagonismo. Na ética, na dimensão ética, Rousseau e Kant eles fazem o que Ferri considera uma das maiores revoluções da história do pensamento. Eles dizem que o que define o ser humano não é a razão, porque os animais também têm algum nível de inteligência. O que define o ser humano é justamente a sua liberdade, capacidade de resistir à natureza, de acordo de dizer não aos instintos. Ferri dá um exemplo, quando um gato vê um rato, ele não tem dilema moral, ele pula, ele vai pular, é a natureza, ele está preso como se fosse naquele algoritmo, sabe? Não tem margem de escolha. Mas o ser humano pode sim escolher, ele pode agir contra a sua própria natureza, ele pode se sacrificar, ele pode fazer algo que não é do seu interesse. É isso que diferencia os humanos dos animais. E Kant transforma isso meio que numa lei universal. Age como se a máxima de sua ação pudesse ser uma lei universal. Não faça aos outros o que você não quer que façam a você, mas só que é levado a um princípio racional. E na dimensão da sabedoria? Aqui a modernidade meio que ela dá uma patinada, sabe? Sem o cosmos e sem Deus, como enfrentar a morte? Aí para isso os modernos inventam o que Ferri chama de as religiões de salvação terrestre. O cientificismo, o patriotismo, o comunismo, a ideia de que era tão grandes que valesse a pena morrer por eles. A ciência, a pátria, a revolução, mas Ferri acha isso tudo um pouco ridículo, porque no fim quem sofre e morre é sempre o indivíduo. E nenhum ismo resolve essa situação. Aí chega Nietzsche com seu famoso martelo filosófico. Ferri ele dedica um capítulo inteiro para ele, por uma razão. Nietzsche é o cara que olhou para tudo, para o que toda filosofia tinha construído, cosmos, Deus, razão, moral, direitos humanos, democracia, e disse assim, tudo isso é ídolos, tudo isso é uma mentira, tudo isso foi inventado por gente que tem medo de viver. A tese central de Nietzsche, segundo Ferri, é a seguinte: não existe nenhum ponto de vida exterior à vida, não nenhum ideal superior, nenhuma transcendência. Tudo que a gente pensa, sente e julga é produto da vida que pulsa dentro de nós, não existe o fora. Todos os ideais, sejam religiosos, morais ou políticos, são, no fundo, formas de negar a vida real em nome de uma vida fictícia. E é o que Nietzsche chama de niilismo. Você nega o mundo real em nome de um mundo ideal que não existe. Na parte teórica, o mundo não é cosmos, nem criação, nem objeto racional. Ele é como se fosse assim um monstro de forças.
sem começo, sem fim, um mar tempestuoso de fluxos perpétuos, um caos sem sentido, sem direção, sem propósito. Na dimensão ética, Nietzsche ele é meio que um moralista declarado. Ele diz que toda moral é um sintoma, uma expressão de forças vitais, não uma verdade objetiva. Quem diz que isso é bom ou isso é mal está apenas processando o estado das suas próprias pulsões. Na dimensão da sabedoria, Nietzsche ele propõe algo que Ferri considera assim, genial, mas porém terrível ao mesmo tempo, que é o amor fati, o amor ao destino, amar a vida tal como ela é, sem mudar nada, sem idealizar nada, viver puramente o presente, o que ele chama de inocência do devir. E aí vem um conceito mais famoso, o do eterno retorno, porque Nietzsche ele propõe uma tese de que se um demônio aparecesse e te dissesse que você vai viver essa mesma vida exatamente igual, infinitas vezes, cada dor, cada alegria, cada segundo, tudo de novo para sempre, você conseguiria amar tudo isso? Se sim, realmente você alcançou a sabedoria. Se não, é bom, você ainda é um escravo dos ídolos. E aqui assim, eu vou fazer uma pontuação pessoal. Eu entendo a grandeza de Nietzsche, depois dele realmente não dá para pensar como antes. Mas Ferri ele aponta uma coisa que eu acho meio que crucial, que se você destrói todos os ideais, se não há nada acima da vida, você acaba meio que sacralizando o mundo como ele é, e o mundo como ele é, às vezes ele é brutal, às vezes é injusto, às vezes é o capitalismo globalizado, engolindo tudo sem sentido nenhum, e é por isso que Nietzsche ele meio que propõe um outro caminho, uma vida um caminho que é meio que oposição a esse de Nietzsche. E aí é onde a gente chega no último capítulo. Ferri, ele defende o que ele chama de humanismo não metafísico, ou humanismo depois de Nietzsche. A ideia é que não dá para voltar atrás, certo? Tudo bem, os ídolos foram todos quebrados, mas também, para alguns, né? Para outros, mas também não dá para ficar no amor fati, porque você vira um cúmplice de toda a barbaridade que o mundo produz. Então Ferri, ele propõe um caminho que ele meio que herda de Kant, mas ele dá uma atualizada, sabe? É o conceito de pensamento alargado. E assim, é simples. Toda vez que você sai de si mesmo para compreender o outro, você alarga o seu horizonte. Quando você aprende, por exemplo, uma língua estrangeira, viaja, quando lê algum livro, sei lá, de outra cultura, você se torna mais singular, não mais particular, não mais não mais universal abstrato, um singular insubstituível, único. E é essa singularidade que pode ser amada. E Ferri ele meio que faz uma análise usando Pascal. Pascal pergunta: o que é eu? Se eu amo alguém pela beleza e a beleza vai com uma doença, eu ainda amo? Se eu amo pela inteligência e a inteligência se deteriora, eu ainda amo? Então, o que exatamente a gente ama no outro? E a resposta de Ferri é que a gente ama a singularidade, não as qualidades abstratas, beleza, força, inteligência, que, sei lá, poderiam ser encontradas em qualquer outra pessoa. A gente ama aquilo que é insubstituível no outro. E essa singularidade ela não é dada no nascimento, ela se constrói ao longo de toda a vida, por meio das experiências, das relações, do alargamento do pensamento. E no final do livro, Ferri vai e fala sobre a questão do luto. Ele diz que existem 3 formas de encarar a morte de alguém que a gente ama. O caminho budista, ou barra estoico, que é o de não se apegar, ame com desapego, pratique o não apego para não sofrer. Mas Ferri diz que ele simplesmente não consegue fazer isso. Eu não quero, e ele não consegue e nem quer. Eu não quero não me apegar. Eu sei que o sofrimento vai vir, mas eu prefiro o risco do amor do que o conforto da indiferença. Aí vem um caminho cristão, um caminho para você ter fé, porque você vai reencontrar quem você ama, o amor vence a morte, mas Ferri diz, eu adoraria acreditar. Se fosse verdade, já confirmada, comprovada, eu seria um candidato, mas ele não consegue se forçar a ter fé. Aí vem um terceiro caminho, que é o dele, o que ele propõe, uma sabedoria do amor, sabe? Viver como adulto, saber que vamos perder quem amamos ou que eles vão nos perder. E por causa disso, não apesar disso, fazer o que precisa ser feito agora. Dizer o que precisa ser dito, resolver o que precisa ser resolvido, amar sem odiar, né? E ele conta que conhece pessoas que descobriram depois da morte do pai que ele não era que não era um pai biológico delas e que a impossibilidade de conversar sobre isso, de se explicar, de dar sentido àquele silêncio virou uma ferida que nunca cicatrizou. E a mensagem final é não espere o presente. Meus amigos, agora eu vou tirar um pouquinho o chapéu de narrador e vou me pôr à frente como Ramon, o cara que lê o livro, que quer compartilhar o que achou. E aqui eu faço um parêntese. O que eu vou dizer agora não são só minhas humildes, cheias de falhas interpretações. Posso estar falando uma de bobagem, probabilidade grande, mas é o que eu penso. Primeiro, eu acho que esse livro aqui é uma das melhores introduções à filosofia que existem em português, e ponto. Eu não conheço nada melhor, e o motivo é que Ferri não faz 90% do que os professores de filosofia fazem, que é transformar a filosofia numa lista de nomes e datas. Ele mostra
o que cada filosofia é uma resposta a um problema existencial. E que esses problemas são nossos. Outra coisa, a estrutura de 3 dimensões, dimensão teórica, ética e sábia. Depois que você entende isso, você não consegue mais ler filosofia sem pensar nesses termos. E vira como se fosse assim uma lente, um filtro muito proveitoso para você adentrar mais profundamente na filosofia. E acho que também outra coisa é que eu achei que a posição pessoal de Ferri no final sobre a sabedoria do amor, ao mesmo tempo eu acho ela bonita, mas também um pouco frágil, sabe? Porque se a filosofia existe como uma alternativa à religião, para quem não tem fé, e a melhor resposta que ela consegue oferecer é ame intensamente e não odeie as coisas, né? Bom, isso não é exatamente uma doutrina de salvação, né? É mais um conselho de vida. Bom, sim, profundo, aí já é uma outra conversa. Mas não tem a potência de um cosmos estoico ou de uma ressurreição cristã. E eu acho até que o próprio Ferri, ele sabe, ele é consciente disso. Ele é honesto no livro suficiente para admitir que o humanismo, no controle de qualidade das doutrinas da salvação, perde para o cristianismo ainda. O problema é que ele não acredita. E o quarto ponto é que tem uma coisa que eu acho que Ferri ele faz melhor do que qualquer filósofo, inclusive. Ele mostra por que uma filosofia acaba substituindo a outra. Não por um capricho, foi porque cada nova visão de mundo encontrou uma brecha na visão anterior, explorou ela e foi-se embora. Os estoicos ofereciam a eternidade anônima, o cristianismo ofereceu a eternidade pessoal, o cristianismo exigia fé cega, a modernidade ofereceu razão, a modernidade criou os ídolos e Nietzsche meio que o destruiu. Como se fosse assim, é um encandeamento lógico. E quando você entende isso, a história da filosofia ela deixa de ser uma lista meio que arbitrária e vira uma narrativa com sentido. Então, meus amigos, é isso, Aprender a Viver, de Luc Ferry. Um livro que conta 2.500 anos de filosofia como se fosse assim, uma conversa bem informal entre amigos, que pega a maioria dos pensadores da história e mostra que, no fundo, todos estavam tentando resolver o mesmo problema. Como viver bem, sabendo que vai morrer. E se eu tivesse assim que resumir o livro, na única frase seria mais ou menos essa: a filosofia não é um exercício de inteligência. Ela é uma arte de saber viver, ou melhor, de saber morrer. Uma tentativa meio que humana, imperfeita, cheia de falhas, de vencer os medos que nos paralisam e aproveitar o tempo que a gente realmente tem, que é o agora. Então é isso. Essas foram aí minhas humildes interpretações que eu costumo mais chamar de devaneio, delírio, as bobagens que eu falo. Se você discorda de alguma coisa, comenta aí embaixo, mesmo que seja só um A, um ponto, uma vírgula, uma letra, só para ajudar mesmo. Se você gostou do vídeo, curta, comenta e tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Valeu, falou.